Eu sou o Dr. Celso Boaventura. Eu tenho 55 anos, tenho 30 anos de formado em medicina, sou especialista em clínica médica e há mais de 15 anos eu foco o meu atendimento em tratar a obesidade e as suas consequências e promover a recomposição corporal dos pacientes que me procuram, focando sempre no envelhecimento saudável e no emagrecimento com a manutenção de performance e massa muscular. Eu sou um obeso tratado. Eu lutei contra a obesidade desde a minha adolescência, então eu já tentei todas as dietas que vocês podem imaginar. Eu já fiz uso de todos os tipos de medicações e todo o arsenal terapêutico que estava disponível na medicina durante muito tempo, que era bem limitado, e já ganhei e perdi peso muito mais vezes do que eu posso contar. E acredito que a minha história, como obeso tratado, ela parece com a história de muitos de vocês. E assim, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu tive a minha última recaída. Então eu cheguei com 53 anos na época a pesar quase 40 quilos a mais do que o que eu tenho hoje e vi o risco da minha saúde deteriorar e percebi que eu estava tratando os meus pacientes de uma forma que estava longe de ser a ideal. Eu até conseguia ter sucesso no tratamento dos meus pacientes, mas eu não conseguia vencer a obesidade em mim. Então eu mergulhei assim profundamente no estudo de toda a fisiopatologia da obesidade, no estudo das suas implicações hormonais, inflamatórias, e desenvolvi um método de tratar a obesidade que eu apliquei em mim primeiro, para validar e testar. E foi esse método que me fez vencer a obesidade de forma definitiva. E é esse método que eu aplico hoje nos meus pacientes. O que eu acredito que seja o meu grande diferencial hoje é o fato de eu conhecer a dor do paciente obeso. Eu sei o que o paciente obeso sofre, o preconceito, a simplificação da obesidade, que muitas vezes é tratada como falta de vergonha na cara, como falta de força de vontade, como falta de empenho, e a gente sabe que não é isso. Obesidade é uma doença crônica, é uma doença complexa, é uma doença recidivante, é uma doença que tem um componente inflamatório importante e também um componente endócrino, um componente hormonal. E quando eu abordo o meu paciente, de forma integral e estratégica. Eu avalio alimentação, avalio dieta, avalio rotina de treinamento, avalio sono, avalio ingesta de água, libido, disposição, energia e a parte comportamental, e também todos os exames necessários para que a gente estabeleça em que estágio da obesidade esse paciente está. E quando eu trato a obesidade, eu trato com abordagem também integral. Meu consultório, a minha prática médica não é só aplicar canetinha, não é só aplicar análogo do GLP-1, que são medicações fundamentais, mas não resolvem sozinhas o problema da obesidade. Então eu trato meu paciente como um todo. Eu busco corrigir todo o seu ambiente hormonal, eu busco corrigir todo o processo inflamatório generalizado que a obesidade provoca. E mais que isso, eu entrego ao meu paciente um acompanhamento intensivo. O meu paciente ele tem acesso a mim através do meu WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp dedicado a todos os meus pacientes, que quem responde, quem opera sou eu diretamente. Ele não é operado por inteligência artificial, porque eu quero ter contato com o meu paciente e acompanhar toda a evolução do tratamento que eu prescrevo para ele. Então eu tenho pacientes hoje que eu converso 3, 4 vezes por semana, tem pacientes que às vezes eu converso mais de uma vez por dia. Eu costumo dizer que eu sou um médico que, ao contrário do que é o senso comum, eu busco ativamente o contato com o meu paciente para saber como ele está,
como ele está levando o tratamento, como ele está aderindo ao tratamento, como estão os resultados. Então o meu paciente ele vai se acostumar comigo chamando ele no WhatsApp para perguntar: e aí, tá treinando direito, tá comendo bem, tá tudo bem, o sono melhorou, tá bebendo água certinho? Então, porque eu acredito assim que a obesidade a gente não vence sozinho. Eu tentei vencer a obesidade sozinho e eu precisei ser meu próprio paciente para entender que o paciente precisa de muito mais que uma prescrição. O paciente obeso precisa de acompanhamento médico constante. Mas eu não cuido só de obesidade, tá? Eu também tenho formação em reposição hormonal, em hormonologia, e também atendo os meus pacientes que buscam melhoria de performance. Aquele paciente que ele não é obeso, mas ao mesmo tempo ele não está no grau de performance que ele deseja estar. Aquele paciente ele percebe que a vida dele não está otimizada, a energia dele não está mais o suficiente, que ele não tem mais a mesma disposição, que ele já não rende da mesma forma no trabalho, que está faltando disposição, está faltando energia para que ele treine, para que ele leve a sua vida, para que ele se divirta, para que ele desfrute da sua família, para que ele namore a sua companheira ou o seu companheiro. Então, pacientes que estão, às vezes pela idade, às vezes pelos hábitos de vida, pacientes que estão já meio desanimados, desestimulados, e muitas vezes esses pacientes eles atribuem de forma equivocada esse declínio de qualidade de vida à idade. E assim, gente, idade não é limitação, a idade não é culpada por hábitos de vida ruins, por uma saúde desequilibrada, por hormônios desregulados, porque todas essas coisas têm tratamento. Nós hoje conseguimos dar ao paciente, independente da idade dele, uma qualidade de vida muito boa. Nós conseguimos que o paciente envelheça funcional, envelheça produtivo, envelheça com massa muscular, com disposição, com energia, com libido, seja o homem que está na sua fase de declínio androgênico, de declínio hormonal, seja a mulher que está no climatério, na perimenopausa, ou mesmo a mulher menopausada. Em todos os casos, nós temos alternativas terapêuticas para que a gente reverta os efeitos indesejados da idade e dê ao paciente uma vida produtiva, seja através de suplementos e medicações e protocolos para melhorar a energia e disposição, para reverter os efeitos do envelhecimento celular, seja através de implantes hormonais. Os implantes hormonais, quando bem indicados, são uma alternativa fenomenal para restabelecer os níveis ótimos de hormônios dos pacientes, sejam eles homens ou mulheres, e tudo isso o paciente encontra aqui no meu atendimento. Eu sou um médico que prezo por consultas longas, então o paciente ele vem se consultar comigo, ele sabe que ele vai ter no mínimo 1 hora e meia do meu tempo na consulta, e ele vai ter a minha dedicação e comprometimento com o resultado daquilo que eu prescrevo de forma contínua. Então é isso. Essa é a forma como eu trabalho, essa é a medicina que eu acredito, uma medicina que não trata apenas a doença, mas busca promover qualidade de vida, construir saúde, construir performance. E se isso faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta, interage aqui comigo, que vai ser uma satisfação ter você aqui como membro do canal e ter você como meu paciente. Se você tiver interesse em agendar uma consulta, o link está na bio, é só me procurar e a gente vai construir saúde juntos.